Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler a palavra do Senhor nesta tarde, meditar nela e abrimos as nossas Bíblias então em 2 Pedro, capítulo 1. Nós já tivemos a oportunidade de estudar alguns versículos desse capítulo. Hoje nós vamos reavaliar aqui rapidamente alguns outros versículos. O texto diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram igualmente preciosa, fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que, por elas, vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a verdade e a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver abundantemente estas coisas, elas não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo que estarei sempre pronto para vos lembrar estas coisas, ainda que as saibais, e estejais confirmados na verdade que já está convosco. E tendo por justo, enquanto ainda estou neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, assim como nosso Senhor Jesus já me revelou. Mas procurarei diligentemente também, em toda ocasião depois da minha morte, tenhais lembrança destas coisas, porque não seguimos fábulas engenhosamente, não seguimos fábulas engenhosas quando vos fazemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois nós fôramos testemunhas oculares de sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando pela glória magnífica lhe foi dirigida a seguinte
voz: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E essa voz dirigida do céu, ouvimos-la nós mesmos, estando com ele no Monte Santo. E tendo ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, este é o texto que nós tínhamos já mencionado, já tínhamos lido, e vamos reavaliar hoje também para fixá-lo e para gravar melhor essa lição e também para fazer a, a gravação da, desta mensagem para que todos possam posteriormente ouvi-la ou enviar para outras pessoas. Senhor, nós te agradecemos pelo tempo que o Senhor nos tem dado hoje para estudarmos a tua palavra. Louvamos o teu nome por este momento especial e pedimos ao Senhor que nos ajude, nos abençoe para compreendermos cada dia melhor essa palavra e sermos praticantes, obedientes desta palavra. Agradecemos pela vida de cada pessoa que está conosco aqui nessa reunião virtual, que o Senhor mesmo esteja nos conduzindo, nos dirigindo e dando sabedoria, discernimento neste momento especial. Rogamos que cada família aqui representada seja guardada, protegida, abençoada pelo Senhor. Louvamos o teu nome por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o texto do apóstolo Pedro é um texto que fala, nesta segunda carta, de assuntos um pouco diferentes da primeira carta, como era de se esperar, mas ele vem aqui preocupado com a manifestação do caráter cristão na vida daqueles que dizem que são crentes. Quando uma pessoa diz que é crente em Jesus Cristo, o que é que se espera dessa pessoa? O que é que se avalia na vida dela que demonstra que verdadeiramente ela é cristã, que ela é sinceramente uma serva do Senhor Jesus? O apóstolo Pedro dá algumas dicas aqui, alguns sinais daquilo que é esperado na vida de uma pessoa. Ele diz então que ele é servo e apóstolo de Jesus Cristo, e por isso mesmo ele tem o desejo, como apóstolo e como autoridade que Jesus mesmo lhe concedeu, tem o desejo de ver que os cristãos estão seguindo este padrão, andando dentro deste padrão, que é o padrão
esperado por todos aqueles que seguem o cristianismo, todos aqueles que são novas criaturas. Eu tenho dificuldade com essa expressão seguir o cristianismo ou seguir uma religião, porque isso pode significar apenas que eu estou andando de acordo com um credo, com um tipo de código, com algum sistema religioso, né? Na verdade, o cristianismo, a gente não segue nesse sentido. A gente é transformado em um servo de Deus, a gente é transformado em um seguidor de Cristo, a gente é transformado em uma nova criatura e não está seguindo um código, não está andando de acordo com um estatuto. A gente é uma nova criatura que está vivendo um novo tipo de vida que não é necessário um código para a gente obedecer. Você não está obedecendo um tipo de, de esquema, um tipo de estatuto, um tipo de regimento interno, né? Não é isso, né? É, né? Nessas sociedades em que nós participamos, muitas vezes nós temos esses regimentos internos e tudo. Então, andar de acordo com aquilo já é significativo de ser um bom membro dessa organização. Não é isso que é o cristianismo. O cristianismo não é um, algo que eu simplesmente obedeço determinados princípios e sou cristão. Não, ele é uma nova vida. Ele é uma vida diferente. Ele é uma vida de nova criatura. Ele é um novo sistema de vida que vem de dentro para fora. É uma transformação que é feita e que você não precisa de algo externo para ficar te vigiando, nem um código moral ou um código civil para ficar obedecendo, mas é algo que já brota de dentro de si mesmo, por causa da vida nova que está dentro de cada um daqueles que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É a própria vida de Cristo que se manifesta na nossa vida. Então, Pedro está dizendo que quando uma pessoa se converte, ele tem esse tipo de vida. É uma nova vida. É uma nova vida. Não é uma vida que vai passar agora a obedecer determinados princípios, mas é uma vida que é uma, é, uma condição renovada, é uma vida que é normal ser agradável a Deus, sem precisar de ficar havendo vigilância, né, para que ela seja manifesta na presença de Deus. E esse tipo de vida, então, que a vida de Cristo que está em nós, pelo Espírito Santo, é o que o apóstolo Pedro está dizendo que é necessário a gente entender que é a manifestação do Espírito Santo. Então, ele deseja que os crentes tenham esse tipo de paz, de alegria, esse tipo de conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor, e mostra que, nesse texto, que o poder de Deus nos tem
tem operado na nossa vida e nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Então, nós somos transformados, nós não somos adestrados, né? Um animal pode ser adestrado para fazer tudo aquilo que seu dono quer, mas ele só é adestrado. Ele continua com a natureza de animal. Um cachorro, por exemplo, né? É o adestramento. O crente não é adestrado. A gente não é adestrado para fazer aquilo que Jesus Cristo quer. A gente tem uma nova vida, a vida de Jesus Cristo. E essa vida é que é manifestação do divino poder de Deus, que nos tem dado tudo que é necessário para que nós tenhamos uma vida piedosa, uma vida piedosa. E essa vida piedosa é manifesta no pleno conhecimento de Jesus, no pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Ou seja, nós recebemos esta vida por causa da glória e da virtude do Senhor Jesus Cristo, porque ele decidiu soberanamente nos chamar. Então, nós somos chamados, nós somos escolhidos, nós somos vocacionados, e por causa disso, então, nós somos levados a conhecer melhor a sua vida e a viver melhor essa vida que está presente em nós pelo Espírito Santo. Nós não somos adestrados, nós somos renovados. Há uma nova vida, nós somos mortos, crucificados com Cristo e recebemos uma nova vida. Essa nova vida que se manifesta no nosso viver diário que é a vida cristã, que é fundada no pleno conhecimento daquele que é o próprio Deus e que nos chamou à vida eterna. Então, para Pedro, é claro que pelo poder do Espírito Santo, nós precisamos conhecer cada vez mais, cada vez melhor o Senhor Jesus Cristo. Essa vida é tão mais profunda quanto mais a gente conhece a pessoa de Jesus, né? Quanto mais a gente estuda sobre Jesus e quanto mais esse estudo sobre Jesus se reflete e se internaliza na nossa vida. Então, quanto mais de Cristo se internaliza na nossa vida, mais a gente demonstra conhecê-lo e mais de Cristo a gente tem. É como diz o hino, mais de Cristo eu quero ter, mais de Cristo, né, compreender, mais de Cristo eu quero ser, e mais de Cristo. Quanto mais a gente internaliza, mais a gente vai sendo transformado diariamente pelo poder de Deus. Então, ele fala que nós fomos chamados pela misericórdia de Deus para conhecimento daquele que nos chamou pela sua própria glória e virtude. Ou seja, não há nenhum merecimento no nosso chamado. Nós fomos chamados da morte para a vida, portanto, não há merecimento no nosso chamado, visto que estávamos mortos. E fomos chamados da morte para a vida, chamou por sua própria glória e virtude. Ou seja, foi a própria glória de Cristo, a sua virtude, o seu poder, a sua autoridade sobre a morte, que nos tirou desta morte e nos trouxe a vida eterna que está nele mesmo, em Cristo Jesus. E ele nos tem dado, então,
por sua própria glória e virtude, o poder sobre a morte. E ele nos tem dado também as promessas grandes, as promessas preciosas, para que por essas promessas, nós nos tornemos participantes da natureza divina. Nós até comentamos isso na semana passada, que nós somos chamados a fazer parte da natureza divina. Não nos tornaremos deuses, mas seremos semelhantes a Jesus, como Jesus está hoje no céu, né? Como que é que Jesus está no céu hoje? Em corpo, né? Jesus é o único hoje no céu, é a única pessoa que está corporalmente no céu. Por quê? Porque todos os outros crentes de todos os tempos que já morreram, eles estão aguardando ressurreição. O único que ressuscitou até agora foi Jesus, né? Ele é primícia da ressurreição, como ensina o apóstolo Paulo. E é esse tipo de vida ressurreta e imortal que nós, que já temos isso agora em processo em processo seminal, né, nós podemos ter e vamos ter, porque já temos em processo de semente plantada, nós vamos ter isso na eternidade. Então, nós temos certeza, garantia de que nós seremos semelhantes a Jesus, porque hoje nós já temos a semente plantada no nosso coração, na nossa alma, da vida de Cristo. Então, a vida de Cristo não vai ser dada a nós lá depois da morte. Não, ela é dada agora. É porque eu tenho essa vida hoje, agora, quando eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, que por causa dessa vida que eu tenho hoje, agora, é que eu terei ela no futuro, porque aquilo que Deus começou agora, ele vai terminar, ele vai acabar no, com, com essa obra no futuro. Então, a boa obra que Deus começou em nós é garantida para o futuro, porque é uma obra que ele começou em Cristo Jesus na nossa própria vida. E ele, então, diz que esse tipo de vida é uma vida em que nós fomos chamados para vivê-la como participantes da natureza divina. E isso realmente é uma bênção. Agora, o que da natureza divina que nós teremos? Se nós não seremos deuses, né? Nós não podemos ser deuses, né? Porque Deus é um só, e ele é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e ponto final. Então, em que nós teremos natureza divina? Na imortalidade, porque hoje nós ainda somos corporalmente mortais, mas vai haver imortalidade. Paulo ensina isso aos Coríntios, quando ele diz que vai chegar um tempo que, quando isto que é mortal se revestir de imortalidade, e quando isso que é corruptível, o nosso corpo, né, que se corrompe, que se deteriora, quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade. Então, nós teremos aquilo que a Bíblia chama de imortalidade. Imortalidade. Um tipo de vida absolutamente superior, que não pode ser atingido mais pela morte em nenhum tempo, em nenhuma possibilidade, em nenhuma ocasião, né? A morte jamais poderá nos atingir, porque a imortalidade já nos foi concedida em Cristo Jesus. Isso significa que hoje
eu já tenho imortalidade. É interessante isso, né? Porque se eu tenho imortalidade hoje, por que é que eu ainda vou morrer fisicamente? Porque eu não tenho, porque o meu corpo físico é um corpo pecaminoso e corrompido, e ele só vai ser libertado pela morte. Mas vai haver a restauração desse corpo por meio da ressurreição. Então, é a ressurreição que garante a imortalidade. E o fato de eu já crer em Jesus Cristo hoje garante que eu estarei sendo ressuscitado, né? Ressurgido, né? Assim que a trombeta tocar e quando Jesus retornar. Então, todo esse processo é um processo que já está determinado por Deus e vai acontecer exatamente desse modo como a Bíblia ensina. Nós somos imortais e mortais ao mesmo tempo. Mortais porque nosso corpo ainda está neste mundo, faz parte deste mundo. Nosso corpo ainda não foi glorificado. Mas somos imortais porque nós já temos a semente da vida eterna plantada em nós, e nós, crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós já temos garantida a ressurreição. Então, todos aqueles que são servos de Deus, que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, são pessoas que têm garantida essa ressurreição e, para sempre, a imortalidade. Só que, verdadeiramente, a imortalidade começa agora, antes da ressurreição. E eu só vou se ressuscitar porque eu já tenho imortalidade. A imortalidade me foi concedida no momento da minha regeneração. Eu não sei se os irmãos estão entendendo direitinho isso, mas o fato de haver ressurreição e imortalidade futura é porque já existe esta imortalidade no tempo presente, né? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, diz Jesus, né? Quando ele ressuscitou Lázaro, ele disse isso. Então, o crente não vai ser salvo, ele já está salvo. O crente não vai receber ressurreição, ele já está garantido na ressurreição. Não há possibilidade de perdermos nenhuma dessas bênçãos. É isso que Pedro está ensinando isso, né? E mostrando que isso está fundamentado nas grandíssimas promessas e preciosas promessas do Filho, né? Que é Jesus, para que por essas promessas, nós nos tornemos participantes da natureza divina, que nos concede imortalidade e por essa imortalidade nós tenhamos escapado da corrupção que pela concupiscência, pelo pecado existe no mundo, né? Então, nós escapamos disso pela misericórdia de Deus. E agora ele vai falar sobre, então, sobre essa consequência de sermos novas criaturas. O que é que Deus espera, o que é que Deus quer e o que é que nós também devemos esperar de sermos essas criaturas que já somos e ainda seremos, né? Já somos potencialmente libertados e ressuscitados, mas seremos completamente libertados e ressuscitados quando houver a ressurreição dos corpos. Então, o que é que se espera de crentes nesta situação?
Então, ele diz que por isso mesmo, porque vocês já têm esse tipo de vida, porque vocês já conhecem, já têm esse tipo de vida maravilhosa, vocês devem empregar toda a diligência, todo o esforço pessoal, né? Aqui não é esforço para salvação, não. Aqui é esforço pessoal no sentido de viver uma vida santa, de santificação, né? Porque não há esforço para a salvação. A salvação é oferecida gratuitamente. Mas deve haver um trabalho constante, um trabalho permanente que nos leva à santificação, que é fundamentado na renúncia ao pecado, renúncia a nós mesmos, né? Renúncia ao ego. Então, está assim escrito, né? Por isso mesmo, vós empregando toda a diligência, ou seja, todo esforço determinado, denodado, acrescenta à vossa fé a virtude. Então, tudo isso vem pela fé. Todo esse esquema que nós acabamos de falar dele, né, prolongadamente, é um esquema que vem pela fé. Isso vem na nossa vida pela fé. E se vem pela fé, nós precisamos crer que verdadeiramente é, pela fé nós recebemos essa bênção de Deus. E por isso mesmo ele diz, né? Vocês devem empregar toda diligência, porque vocês já têm a fé. Mas à fé, vocês devem acrescentar. Acrescentar o quê? A virtude. E a virtude aqui é uma disposição moral de fazer o bem. Ou seja, todo crente precisa, ele deve fazer o bem, ele deve praticar o bem. Por quê? Porque é da natureza do crente praticar o bem. Ele não pratica o bem para ser salvo. Ele pratica o bem porque ele é crente. O crente é uma nova criatura e, como nova criatura, ele deve praticar aquilo que é bom. Isso se chama, no texto de Pedro, de virtude. Essa disposição moral de fazer o bem, de agir de conformidade com aquilo que é correto, considerado desejável, puro, é, considerado necessário, né? Coerente, conspícuo, lógico. Então, é uma qualidade de caráter que se manifesta em atos bons, atos éticos, atos morais e espirituais, né? É um comportamento constante de gente que foi transformada pelo poder do Espírito Santo. Então, se você tem fé, esse comportamento é absolutamente consistente com a sua fé e consequente à sua fé. É consistente e consequente, ou seja, quem tem fé, pratica esse comportamento e pratica necessariamente, porque é uma consequência absolutamente natural daqueles que têm fé verdadeira no Senhor Jesus. Então, ele fala que nós devemos acrescentar à nossa fé a virtude. E à virtude devemos acrescentar o conhecimento, né? Então, quanto maior o conhecimento que nós temos, né, nós devemos acrescentá-lo à virtude. A virtude será maior, né? A disposição moral de fazer o bem será cada vez maior na medida que conhecermos mais e mais
da vida real do Senhor Jesus. Quanto mais eu conhecer de Jesus e mais próximo dele eu estiver, e mais ligado a ele eu estiver, melhor eu vou agir, melhor eu vou realizar a obra que ele tem para a minha vida. E então nós somos chamados a levar a virtude somada à ciência, ao conhecimento, e também ao domínio próprio. Quem tem conhecimento pode se dominar melhor. O domínio próprio é aquele domínio que me permite, é o fruto do Espírito, que me permite controlar a mim mesmo dentro dos padrões do cristianismo, né? O controle pessoal produzido pelo Espírito Santo. Se for pela carne, eu vou fazer tudo que a carne deseja, toda sensualidade. Mas se for pelo Espírito, eu vou fazer tudo aquilo que é agradável ao Senhor Jesus. E então ele apresenta isso, a nossa fé deve ser aumentada pela virtude, a virtude pelo conhecimento, o conhecimento deve ser acrescido do domínio próprio, e o domínio próprio de perseverança. A perseverança é aquela atitude espiritual de quem se mantém firme na posição que assumiu, né? Persevera, mantém-se firme. Perseverança vai gerar, então, piedade. E piedade é um tipo de vida que é santo, um tipo de vida que é separado do mundo. Piedade aqui é um tipo de vida que agrada a Deus e que serve de bênção para a vida daqueles com quem nós convivemos. E ela se manifesta em fraternidade. Essa piedade, então, é uma disposição de bem-estar para os outros. É eu trabalhando para beneficiar os outros, né? E isso gera fraternidade ou amor fraternal. E o amor fraternal é consequência do verdadeiro amor que Deus planta em nossos corações. Então ele diz, né, que se em vocês houver e abundar estas coisas, tudo isso que foi falado, né, elas não vos deixarão ociosos. Ou seja, você quer frutificar, você quer que haja frutificação na sua vida, você quer realmente que a sua vida seja uma vida que glorifica a Deus, que não apenas uma vida contemplativa, aquela vida que, eu sei que eu sou crente e já está satisfeito lendo a Bíblia todo dia e orando todos os dias e pronto, né? Não. Se você quer realmente sair dessa vida só contemplativa, mas para uma vida frutífera, essa vida deve ser manifestação de todos essas características que foram mencionadas anteriormente. E então isso nós não ficaremos, se nós praticarmos isso, nós não ficaremos infrutíferos no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Isso significa também que pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo só é concedido àqueles que frutificam. Quem não frutifica, Deus não abençoa com conhecimento. Isso significa o quê? Que conhecimento não é para você ficar sabendo, não é para você ficar orgulhoso sabendo. Conhecimento é para trabalhar. Quem não tem disposição de trabalhar, Deus não revela mais verdades da sua palavra. Então, a revelação fica limitada. Por quê? Porque a pessoa não está praticando. Não está praticando.
É na medida que eu pratico e que eu faço aquilo que Deus deseja, que Ele vai me revelando mais coisas a respeito da vida cristã, da vida frutífera, da pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, se nós não tivermos esse tipo de comportamento, né, crescente, nós vamos parar de conhecer quem é Jesus. Vamos ficar com um conhecimento limitado a respeito de Jesus. Pois aquele em quem não há essa manifestação que é mencionada aqui, é cego. Aquele crente que sabe essas coisas aqui e não é frutífero, ele é cego, vendo somente aquilo que está perto, né? Vendo, olhar vesgo, olhar míope, né? Que só enxerga limitadamente, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Ou seja, ele perdeu a noção de que ele foi salvo para servir, ele perdeu a noção de que ele foi salvo para dar glória a Deus, que ele foi salvo para realizar as obras de Deus, né? Então, o crente precisa entender isso com muita sabedoria. Portanto, irmãos, diz Pedro, né? Procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação. O que é fazer firme a vossa vocação para Pedro? É demonstrar que verdadeiramente nós fomos chamados, né? Que verdadeiramente nós somos crentes, que verdadeiramente o chamado nos atingiu, nós fomos resgatados para uma nova maneira de viver, né? Que nós não somos crentes nominais apenas, aqueles que têm o nome como membro de uma igreja, mas que não exercem nenhum papel cristão de verdade. Então, aqueles em quem não há essa disposição, eles devem se devem procurar ser transformados pelo poder do Espírito Santo, procurando mais diligentemente ou com mais esforço fazer firme essa vocação e eleição, ou seja, demonstrar na prática que verdadeiramente eles são eleitos de Deus, vocacionados por Deus como filhos, né? Então, são pessoas que estão na dependência da ação do Espírito Santo nas suas vidas, porque quando eles fazem a obra de Deus, realizam a obra que o Senhor chamou, que quando eles são frutíferos, eles nunca, jamais vão tropeçar. E assim, eles vão ser amplamente recebidos no reino celestial do Salvador Jesus Cristo. Amplamente recebidos lá significa, né, que eles serão bem-vindos, né? Aquele servo que bem está, servo bom e fiel, no pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. É isso que Deus está verdadeiramente desejando que cada crente faça, né? Não esconder o talento como aquele outro servo que recebeu um e escondeu o talento, nem juros ele permitiu que o talento rendesse, né? Mas como aqueles outros dois que granjearam, que trabalharam com aquilo que receberam e que foram diligentes no emprego daquilo que Deus lhes concedeu. Então, a gente tem que analisar quais as características que Deus nos deu que servem para glorificar o seu nome, que servem para
a atingir outras pessoas, que servem para abençoar relacionamentos, que nos ajudam a sermos instrumentos na vida das pessoas e nos colocarmos como instrumentos de Deus para sermos fiéis na prática desses na prática dessas características, né? No desenvolvimento dessas características no relacionamento de uns com os outros, especialmente na igreja e especialmente também fora da igreja, né? Então, tanto no amor fraternal como dentro da igreja com os nossos irmãos e na nossa família, como aqueles com quem nós convivemos e que não fazem parte da igreja e que precisam de ver essas características de Jesus na nossa vida, né? Então, essas características que nós mencionamos são características da vida de Cristo que se manifestam na nossa vida. E Pedro ainda se coloca como uma pessoa disposta, completamente disposta a lembrar estas coisas todas para que os irmãos sempre tenham o que, o que, como sempre tenham que ter a consciência aguçada, né? Eles possam ser tocados na sua consciência para saber aquilo que eles devem fazer. Pedro quer estar pronto sempre para lembrar essas coisas aos irmãos e para que eles estejam com a consciência atenta, aguçada, confirmados na verdade que eles já conhecem. E Pedro, então, se coloca à disposição de Jesus e da igreja para ser este instrumento, mesmo sabendo que ele vai morrer, né? Jesus já tinha manifestado a Pedro a sua morte já próxima. Já tinha dito para ele que em breve ele estaria partindo deste mundo, mas ele estava aproveitando ao máximo o tempo para falar aos crentes, para ajudar os crentes nesse intervalo aí entre aquilo que Jesus falou e a sua morte. Então, ele está aproveitando, remindo o tempo, né? Aproveitando ao máximo o tempo, utilizando bem o tempo para estimular os crentes a uma vida de santidade. E ele, então, procurou diligentemente também não somente falar aos crentes, mas escrever aos crentes. Para quê? A ideia de Pedro é interessante. Ele procurou diligentemente também, em tudo, uma ocasião para depois da morte, eles se lembrarem dessa palavra. O que ele fez? Escreveu. Então, as duas cartas escritas têm esse objetivo. Certamente ele escreveu alguma outra carta, né? Nem todas as cartas dos apóstolos estão no cânon bíblico, né? O Espírito Santo selecionou aquelas que ficariam no cânon bíblico. Não quer dizer que as outras não tenham sido corretas, né? Nem oportunas, mas elas simplesmente não couberam, pela ação do Espírito Santo, no cânon bíblico. Mas ele escreveu e essas cartas ficaram para nós, né? Deus miraculosamente preservou essas cartas até agora para que elas nos servissem também, nos ajudando a entender a dimensão da nossa fé. E
E ele testifica, então, que Jesus, que ele recebeu palavra de Jesus, que ele diligentemente ele seguiu aquilo que Jesus lhe ensinou e que ele não está escrevendo uma fábula, ele não está inventando uma história. Pelo contrário, ele viu Jesus glorificado no monte, quando ele estava lá com Pedro e Tiago, com Tiago e João, né? Pedro, Tiago e João, no monte da Transfiguração, e viu Jesus ser transfigurado, glorificado, viu Jesus no estado de glória. E o Pai dizendo em voz alta, né? Este é meu filho amado em quem me comprazo. Então ele está dizendo, olha, nós vimos isso, nós não estamos inventando nada, eu não estou inventando coisa alguma, estou relatando apenas algo maravilhoso que eu vi, porquanto ele recebeu de Deus, né? Jesus recebeu de Deus Pai honra e glória, quando lá no monte lhe foi dito, né, que ele era o filho amado em quem o Pai tinha todo o seu prazer. E essa voz então foi dirigida do céu e Pedro diz que eles ouviram a voz e essa voz então confirmava tudo aquilo que Jesus havia dito sobre si mesmo durante o seu ministério público aqui na Terra. Então Pedro vai dizer, né, tendo ainda mais firme a palavra profética, quer dizer, ele compreendeu melhor a palavra profética. Que palavra profética? Essa palavra que fala da segunda vinda do Senhor Jesus. E ele diz então que a igreja à qual ele está se dirigindo, ou as igrejas às quais ele está se dirigindo, fazem muito bem em prestar atenção neste, nesta verdade bíblica, né? Neste assunto, porque é, esta, este, esta verdade bíblica está sendo, mesmo olhado de longe, né? É como uma candeia da qual você está longe. Quanto mais longe você está de uma fonte de luz, menor parece a fonte de luz, né? Então, Pedro está dizendo, mas quando ele vai se aproximando, né? Quando vai se aproximando, a fonte de luz vai tomando a dimensão normal, né? Então eu vou chegando perto da fonte de luz e eu vou vendo que ela é maior do que aquela fonte que eu imaginava quando estava longe. Pedro então está dizendo isso, que todos os crentes fazem bem em estar atentos, como uma candeia que ilumina em lugar escuro, para que todos esperem que o dia amanheça e a estrela da alva surja. Então, aquele ponto luminoso que eu estou vendo no futuro profético vai se tornar a estrela da alva, a estrela brilhante, que é um símbolo aqui do Senhor Jesus Cristo. Todos nós devemos aguardar com honra, com alegria, com louvor a pessoa viva do Senhor Jesus Cristo. Sabendo, e Pedro então diz que nós devemos entender isso que ele está falando, sabendo primeiramente o quê? Que nenhuma profecia é inventada, nenhuma profecia é de particular interpretação, nenhuma profecia foi criada pelo homem. A profecia, pelo contrário, foi produzida pelo Espírito Santo. Homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo, e então esses homens que testificaram da segunda vinda do Senhor Jesus. Então, Pedro está dizendo que nós devemos esperar
ter essa expectativa maravilhosa de que devemos viver uma vida hoje reta, uma vida produtiva, uma vida frutífera, uma vida diligente, uma vida de virtudes, de manifestações de vida moral, ética, espiritual, verdadeiramente santa, separada, porque nós temos uma viva esperança. E essa viva esperança é como uma candeia, uma lâmpadazinha pequena que a gente está vendo de longe, mas quando a gente vai se aproximando dela, a gente vai vendo que ela vai se aumentando, aumentando, até se tornar uma estrela absolutamente brilhante, que é a comparação que ele faz com a segunda vinda do Senhor Jesus. Ele está demonstrando isso, então, que nós devemos viver de modo a esperar a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, mas crescendo diariamente no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, crescendo diariamente na prática das virtudes que ele mandou nós praticarmos, porque ele já nos capacitou a termos essas virtudes pelo novo nascimento. O crente é novo nascido, ele tem essas virtudes do Espírito Santo nele, e ele pode, então, praticar essas coisas para a glória de Deus. Ele vai praticar essas virtudes porque ele é nova criatura, e a nova criatura é cheia de virtudes, porque ela é uma criatura espiritual nascida de Deus. Então, esse texto nos fala a respeito desse cuidado que o apóstolo Pedro estava tendo com a igreja, estimulando a igreja a se tornar testemunha fiel do Senhor Jesus Cristo. Hoje, nós, mais do que nunca, precisamos de uma igreja que seja como essa, uma igreja que precisa, que deve anunciar o evangelho do Senhor Jesus num mundo que está misturado, num mundo em que o evangelho, os evangélicos não têm mais características definidas. E nós precisamos, então, agir de modo a sermos instrumento de bênção para a vida das pessoas. Nós entendemos que isso é uma necessidade da igreja neste momento. Nós desejamos que este breve estudo possa ajudar-nos a desenvolver a nossa salvação. E nós pedimos que todos sejam capazes de permanecer firmes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que nosso trabalho na vida cristã não é vão. Que Deus abençoe a todos.